Primeiramente, lembrando que você tem ainda mais 5 dias, e só mais 5 dias para comprar o curso do 0 ao milhão no YouTube. Eu vou falar, invista em você mesmo. Se eu soubesse tudo o que eu sei hoje, quando eu comecei no YouTube, hoje não estaríamos aqui celebrando 1 bilhão de visualizações. Já teria uns 3 ou 4, viu? Foram muitos anos aí de aprendizado. Pode parcelar o curso em até 12 vezes, viu? Então, compre, o link está na descrição ou no código QR aqui. Agora vamos falar aqui do desespero que está lá em Brasília. Brasília está em chamas hoje com a decisão do ministro Flávio Dino. Flávio Dino foi para cima. Os plantonistas já sabiam antes. Mais uma daquelas que eu falo e as pessoas falam, nossa, você fala e não acontece. Eu falo, calma, gente, calma, as coisas demoram. Eu falei aqui faz o quê? 2 meses, eu falei, o Flávio Dino vai para cima para neutralizar a tentativa de golpe aí que vem do Arthur Lira com o bolsonarismo e do Rodrigo Pacheco com o bolsonarismo. Os dois, cada um à sua maneira, tentando dar um golpe aí no Lula. O Arthur Lira é quem está mais incomodando aí, porque a tentativa do Arthur Lira envolve o quê? Envolve ele se aliar a parte dele do Centrão com o bolsonarismo para aprovar todo tipo de pauta de costumes, aquelas pautas fascistas do bolsonarismo que querem fazer o Brasil voltar para a era medieval, querem fazer o Brasil virar um Afeganistão. Isso está incomodando muito a esquerda e incomodando o governo. O Rodrigo Pacheco, ele já tem outro tipo de golpismo. O Rodrigo Pacheco, ele se alia ao bolsonarismo ali do Senado para chancelar ataques que eles fazem ao Supremo Tribunal Federal e ataques que eles fazem aí ao governo com fake news. Então, a coisa tá perigosa também lá no Senado, mas de outra maneira. O Pacheco, ele é uma barreira contra essa tentativa aí de golpe do Lira, porque não interessa a ele e o Lula já articulou com ele contra isso. As pautas de costumes não vão passar no Senado, mas pautas anti-governo sim vão passar, que sejam pautas aí atacando o governo Lula, atacando o STF. Isso o Rodrigo Pacheco deixa. Então, tem duas tentativas ali de golpe e as duas são financiadas da mesma maneira. E eu digo financiadas, tem gente pagando aí para que essas tentativas de golpe ocorram. Como? São financiadas com dinheiro público, dinheiro federal, que o governo Lula é obrigado a pagar por emendas impositivas. Emendas impositivas são aquelas que o Lula é obrigado a pagar para o Congresso Nacional e que ele não pode nem negociar quando ele vai pagar. Ele tem que pagar. Pediram, tem que ser pago. E aí o que acontece? No governo Bolsonaro, todos estavam juntos na roubalheira e o nome disso era Bolsolão. A imprensa chamava de orçamento paralelo para não parecer que é crime. Nossa, tem um orçamento e tem um paralelo aqui. Às vezes chamavam de orçamento secreto, também nem parecia que era crime, né? Mas era um crime aí que surrupiou aí. Não se sabe quanto foi roubado do total porque não investigaram tudo até o momento. Mas foram 72 bilhões de reais movimentados. Alguma coisa era feita? Era, vou dar um exemplo, teve um escândalo ali dos tratores, que o parlamentares bolsonaristas, aí não se sabe quem, porque era secreto o orçamento, usaram o ministério que é do atual senador Rogério Marinho para comprar tratores 3 vezes mais caros que o valor de mercado. Então você pode falar, nossa, gastaram ali 3 milhões em tratores, roubaram 2. 2 milhões foram roubados ali. Então não roubaram os 3, roubaram 2. Mas roubaram. Só um exemplo. Tinha senador, e aí se sabe o nome, por exemplo, porque teve investigação, na época era o ministro Lewandowski, senador bolsonarista, vice-líder do Bolsonaro no Senado, que foi pego com dinheiro sujo de cocô na cueca, que tinha um esquema ali na saúde envolvendo o dinheiro da pandemia, que ele roubou 10 milhões. E o esquema envolvia 10 milhões. Ele roubou tudo, 100%. Ele não gastou nada assim para falar, nossa, rouba mais faz um tantinho, rouba muito. Não. Ele roubou tudo, rouba e não faz. Pois bem, então não se sabe quanto desses 72 bilhões foram roubados, quantos não foram. Pode ser que algum parlamentar usasse o orçamento secreto realmente para não roubar nada e só fazer melhorias para a população. Pode ser, mas não foi investigado. O que acontece é o seguinte, o Lira e o Pacheco aprovaram no orçamento um novo tipo de orçamento secreto e o Lula é obrigado a pagar. E eles estão lá pagando o apoio de parlamentares para e no pescoço do governo Lula com dinheiro federal, que o Lula é obrigado a pagar. Olha só a sinuca de bico que está o Lula. Ele não tem como ele não pagar, porque é crime do governo federal, e se ele paga, ele está, na verdade, pagando ali as negociatas do Lira e do Pacheco com dinheiro aí que deveria ser para o governo fazer articulação política, e não para articulação contra o governo. Então, fica ruim. O que acontece? O PSOL acionou o Flávio Dino lá atrás, antes mesmo disso começar a piorar. E aí,
Até chegou a se discutir ali se acionariam o STF quanto a isso ou não. Porém, não adiantava acionar agora porque o processo do PSOL já estava mais adiantado. Ok. Chegou no Flávio Dino, o Flávio Dino deu um prazo para a Câmara e para o Senado e para o governo federal explicarem o que está acontecendo aí quanto ao bolsolão, que continua sendo pago. E não é. Lembre-se, em 2022, a ministra Rosa Weber proibiu essa prática. Ela proibiu, não pode mais ter bolsolão, não pode mais ter orçamento secreto. E continua tendo. Mudaram, eram emendas RP9, é o tipo da emenda. E aí mudaram, agora é emendas RP2. A mesma porcaria, a mesma coisa. E o governo é obrigado a pagar. Então, eu dei o spoiler aqui faz 2 meses. Isso é como se você estivesse assistindo uma série aí da Netflix e eu falo, olha, na próxima temporada vai acontecer isso, isso e isso. Tem que esperar a próxima temporada. Acontece. E aí o que aconteceu? Como eu disse, a Câmara e o Senado ficaram, não é comigo, não é comigo, e o governo federal, o advogado-geral da União, representando o governo federal, disse, olha, o governo é obrigado a pagar. Quem tem que dar aí transparência a tudo é a Câmara e é o Senado federal, que tem que falar qual parlamentar está ganhando qual emenda e o motivo. Eles não estão falando, eles estão pegando, eles estão ali indicando o dinheiro como eles bem entendem, o governo é obrigado a pagar, paga. Fim. Pois bem, é isso que o Flávio Dino agora, o Flávio Dino chamou todos os órgãos possíveis e imagináveis para investigar isso aí. E aí eu vou te falar quem é que vai investigar, e aí você vai ver o tamanho da bomba que o Flávio Dino está soltando aí contra o Lírio Pacheco, porque que Brasília está em chamas. Olha só, o Flávio Dino vai chamar primeiro para uma audiência, para ver se eles vão se conciliar. E eu vou te dar um spoiler, não vai ter conciliação, tá? Nessa audiência estarão aí um representante da Câmara, do Arthur Lira, um representante do Senado, que é do Rodrigo Pacheco, os 2 golpistas aí, Arthur Lira mais ainda, ultimamente, né? Vai ter o advogado-geral da União, que é o representante do governo Lula, ele é da União. Ok. Junto com eles estará o Flávio Dino. Vai ter ali o presidente do Tribunal de Contas da União, que é o Bruno Dantas. Para quem não sabe, o Bruno Dantas ele foi apadrinhado quando foi indicado pelo Renan Calheiros, que é o maior adversário, o maior inimigo do Arthur Lira. Tá? Alguém acha que o senhor Bruno Dantas vai amaciar para o representante da Câmara dos Deputados, para o Arthur Lira? Alguém acha que o Bruno Dantas vai ali... não, Arthur Lira, não tem problema algum. Alguém acha que vai ser assim? Não vai, já te dou um spoiler. E também estará o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que eu vou te falar aqui, ele vai esfolar vivos o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco se eles continuarem aí com esse golpismo contra o governo, e o pior, financiando isso com o dinheiro do governo mesmo, que é obrigado a pagar, e aí, no cangote do governo, os dois. Ele vai esfolar vivo todo mundo. Então essa reunião aí vai acontecer nos próximos dias, e aí num prazo de 60 dias, ele está dando um prazo até longo aí, para que eles façam uma conciliação total. Se não, aí esses órgãos todos vão investigar. Aí eu vou te falar, aí vai entrar a Polícia Federal, aí vai entrar a Procuradoria-Geral da República e aí vai entrar o Tribunal de Contas da União. Lembremos que o Procurador-Geral do Tribunal de Contas da União é o Lucas Furtado. O senhor Furtado, ele vai para cima do bolsonarismo, mas ele já faz tempo, e do lavajatismo. Ele também é outro que é ligado aí, muito ligado ao Renan Calheiros. Ele vai para cima desse pessoal com sangue nos olhos. Então vai ter 2 investigações aí contra o Lira e o Pacheco, a não ser que eles resolvam se conciliar com o governo Lula e parar com o golpismo, ou parar completamente com o orçamento secreto, que vai diminuir aí o poder político do Lira e do Pacheco, mas em 100 vezes. E aumentar o poder político do Lula em 100 vezes, porque a gente está falando aí, só nesse ano aí, são mais de 10 bilhões de reais que estão destinados para isso. Agora você imagina que tem 10 bilhões de reais na mão do Lira e do Pacheco para ficar comprando voto. Então sempre eu falar que, olha, o Lula não libera emenda e não faz articulação em votações de pauta de costumes. Por quê? Porque o Lula não tem maioria para isso e ele tem um número limitado de emenda que ele pode ali usar no toma lá da cá. Ele está usando tudo na pauta econômica, que é mais importante para ele. Agora você imagina que o Lira e o Pacheco têm. Eles têm emenda. Para a pauta econômica eles não precisam dar 1 centavo, porque o Lula já é de interesse dele. Então nas pautas que lhes convém, eles saem distribuindo bolsolão. E o Lula é obrigado a pagar. É como se alguém estivesse aí usando o seu dinheiro para te prejudicar.
e você sendo obrigado a pagar. É isso que estão fazendo com o Lula, praticamente um sequestro do orçamento. Então o Flávio Dino vai falar, das duas uma, ou vocês acabam com a palhaçada, ou prepara que a giripoca vai piar e vai piar alto. Então Brasília está em chamas, o Arthur Lira já estava prevendo isso faz algum tempo, só que aconteceu. Você vê que a articulação do Lula é forte. O Lula não é aquele que vê, caramba, tem o golpismo, eu estou aqui acuado. E tem uma coisa que eu falei, e quem acompanha aqui o Plantão Brasil todos os vídeos vai lembrar, porque eu falei em alguns vídeos, uns 3 ou 4, eu falei, o Lula está muito confiante. O Lula está com uma autoconfiança que eu não vejo faz muito tempo, muito tempo. O Lula está sendo enquadrado pelo Arthur Lira na Câmara, sendo enquadrado pelo Rodrigo Pacheco no Senado, e o Lula segue peitando os dois, e peitando forte mesmo. Quando o Arthur Lira começou a peitar o Lula, por conta do Alexandre Padilha, que é o ministro da articulação, e aí até a imprensa fala que não há articulação e tudo mais e tal, o Lula falou, quer saber, eu vou manter o Padilha aqui, o Alexandre Padilha, eu vou manter ele até o final. Querem que eu demita? Não vou demitir. E o Arthur Lira falou que era um desafeto, que não gosta, que não tá, e ele falou, Depois o Lula ainda demitiu o primo do Arthur Lira de uma estatal. Aí eu falei, caraca, já começou a peitar o Arthur Lira. Aí o Arthur Lira vem pra cima com as pautas bolsonaristas e o Lula, lava as mãos, não tá nem aí. O Lula segue pro ataque contra o Lira e contra o Pacheco. Por quê? Porque o Lula tem uma articulação muito mais forte que o Lira e o Pacheco. O Lira tem o mandato dele pendurado numa liminar. A liminar cai, o Lira perde o mandato. O Lira perde o mandato, ele vai pra cadeia. É isso que acontece com o Arthur Lira. Então, o Arthur Lira tá todo pimpão, todo bonzão, mas ele tá pendurado por uma liminar. O Rodrigo Pacheco, o mandato dele acaba. O Rodrigo Pacheco é um senador em primeiro mandato. No primeiro mandato já chegou a ser presidente do Senado. Ele começou a ficar deslumbrado demais. Nossa, presidente do Senado, você imagina quanta gente bajulando o Pacheco. Empresários bilionários bajulando, gente que tem jatinho, convidando ele para o jatinho, convidando ele para cá, para lá, não anda mais de voo comercial, não, é só agora jatinho particular para cima. Políticos de todos os partidos ali querendo reuniões com ele, bajulando, puxando o saco mesmo, fortemente. Eles puxam mesmo o saco sem piedade desses políticos, sem nenhuma vergonha na cara. Aí o cara se deslumbra. Aí o Rodrigo Pacheco tá repetindo o que fez o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, ele foi muito mal na articulação, ele ficou deslumbrado com a presidência da Câmara dos Deputados e ele conseguiu a façanha de não eleger nem o sucessor dele, não chegou nem perto de eleger o sucessor, saiu extremamente queimado e não disputou nem a reeleição em 2022. Esse aí foi o Rodrigo Maia, tá? E tudo, o Plantão Brasil não era um canal grande na época, mas quem estava acompanhando na época, eu estava avisando tudo antes de acontecer. Eu falei, o Rodrigo Maia está deslumbrado, vai acontecer isso, isso e isso, ele vai ser descartado por todos. Foi até pior, que eu ainda achava que ele ia ser candidato, que ele ia continuar sendo um deputado, mas um deputado sem influência nenhuma. Não, nem deputado ele é mais. O Rodrigo Pacheco está aí no mesmo caminho. Ele acha que vai ser governador de Minas Gerais, tudo mais. Ele conseguiu. Na articulação que ele fez com os bolsonaristas para ajudá-los aí na narrativa de que o Brasil é uma ditadura, ele foi chamado por todos os bolsonaristas mais famosos, não só em rede nacional, mas em rede mundial de computadores, que é na internet, ele foi chamado de frouxo e de capacho do Alexandre de Moraes. Então o bolsonarismo odeia o Rodrigo Pacheco hoje. O eleitor bolsonarista não vota no Rodrigo Pacheco, esse era o plano dele. O eleitor de esquerda também não vota no Rodrigo Pacheco porque ele é de direita e ele está aí ajudando os golpistas. Então ele conseguiu uma façanha. E na classe política, ele ainda é presidente do Senado, o futuro presidente, todo mundo diz que será o Davi Alcolumbre, não se sabe, mas deve ser ele é o favorito, é aliado dele, então ainda tem muita gente o bajulando. Porém, entre os eleitores, ele não é bem visto nem pela esquerda nem pela direita. Sobrou para ele aquele pessoal que votava antigamente no PSDB, que é cada vez menos, porque eles foram engolidos pelo bolsonarismo, foram cooptados pelo bolsonarismo, então cada vez menos. Capaz aí de, em 2026, o Pacheco nem senador conseguir ser, tá? Esse aí o destino aí de quem estava se deslumbrando, ainda está com a presidência do Senado, a não ser que ele acorde aí para a vida. Vamos ver aí, vai ter 2 meses aí para reconciliação, prepara, viu? Aí a previsão, eles não vão se reconciliar e o Flávio Dino vai abrir investigação. E aí o Flávio Dino, se vocês estão achando aí todo mundo, nossa, o Alexandre foi para cima dos bolsonaristas, agora
tá demorando e tal, mas ele vai para cima. O Alexandre é porreta, o Flávio Dino também. E o Flávio Dino vai para cima desses aí, mas sem dó nem piedade. Ele vai chegar com o pé no peito já do Lira e do Pacheco. Veremos aí o que vai acontecer. Eu vou falar. O Lula tem muita sorte que ele tem que lidar com esses criminosos e eles são muito burros. São criminosos que cometem os crimes aí à luz do dia. Fica fácil para investigar. Fica muito, muito fácil pegar esse pessoal aí. Então, serão pegos, viu? A não ser que eles recuem aí 1000 passos e falem, não, vamos fazer aqui um acordo aqui nessa audiência de conciliação, presidida pelo Flávio Dino, em que os dois órgãos investigadores, um tem um cara que é ligado ao Renan Calheiros, maior inimigo do Arthur Lira, e o outro tem o Procurador-Geral da República, que acaba de ser indicado pelo Lula, que é aliado do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. Ai, muito bom, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!